Já é dia, tá, gente? Aqui eu não levantei ainda. Enfim. Mas fiquei vendo aqui uma reportagem. Acredito que seja de um vídeo. Já tem ocorrido algum tempo. Mas estava falando sobre ataques, né, de fúria. E um dos casos que foi mostrado me chamou muita atenção. E eu me recordei de quando eu trabalhei numa seguradora e de muitos casos que eu recebia, muitas ligações que eu recebia de pessoas que estavam ali já com a sua sentença de morte, né? Por que sentença de morte? Porque tinha um diagnóstico de câncer, de HIV ou de vários ataques, né, de suicídio. A gente via ali o histórico de vários ataques que a pessoa tentava suicídio, né? Enfim. E um dos casos que eu atendi, eu nunca esqueci desse caso, sabe? Que foi assim, eu tava num ótimo dia, sempre fui pro meu trabalho num ótimo dia, sempre me dediquei a fazer as coisas pensando, né, no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, em conseguir algo ajudando as pessoas, né, no meu dia a dia, no meu trabalho. Muitas das vezes eu pegava ônibus lotado, as pessoas estressadas, as pessoas arrogantes, as pessoas mal-humoradas, e aquilo muitas das vezes, eu confesso, me consumia. Mas uma palavra que eu ouvia, sabe, uma forma de bom dia, oi, bom dia, Samara, tal, isso me mudava meu clima, mudava o meu comportamento, me fazia pensar que aquilo, a forma que a pessoa me tratou no ônibus, na rua, sei lá, não valia a pena. Então, assim, só voltando, né, pro caso que eu nunca esqueci e que acabou de me trazer a lembrança de um momento em que eu recebi uma ligação que a pessoa estava em um estágio de um câncer, né, terminal, e estava ligando ali pedindo ajuda, e que acabou relatando ali seu estado final de morte, que precisava de um atendimento, né? Esse foi um dos últimos casos que eu atendi, e a pessoa foi tão verdadeira, sabe? A pessoa foi tão paciente, a pessoa foi tão generosa, foi tão boa comigo do outro lado da linha, sem me conhecer, sem saber quem eu era, e eu também sem saber quem era, apesar de ter todos os dados ali no sistema, de ver todo o histórico clínico daquela pessoa, e aquela pessoa só estava pedindo uma ajuda, enquanto outras que ligavam em situações piores eram extremamente arrogantes, vazias, sabe? Eram extremamente ásperas na ligação, eram extremamente... eu não sei nem como explicar. E às vezes, por mais que você esteja num bom dia, né, como muitas das vezes eu estava, mas só por atender aquele tipo de pessoa fazia com que muitas das vezes você, né, eu no caso, pensasse, imaginasse em desistir daquele trabalho, em desistir daquela situação, em me tornar também uma pessoa agressiva, em responder, sabe, aquelas situações, aquelas agressividades, né? E muitas das vezes eu via que tinha gente que realmente não tinha paciência, sabe? E eu ficava assim, nossa, gente, será que eu tenho coragem de fazer isso? Mas coragem não faltava, sabe? Mas quando eu vi ali
o histórico da pessoa que estava numa situação muito pior do que a minha, do que ouvir todas aquelas palavras duras, difíceis do outro lado. E eu tentava assim, sabe, não absorver. É difícil, é muito difícil você não absorver o mal. Mas o pior disso tudo é quando você não é mal. O pior disso tudo é quando você não é uma pessoa ruim. O pior disso tudo é quando você não está na mesma situação que o outro. Uma situação ruim, uma situação de morte, uma situação de desespero, de perca, de dor, de saber que você está realmente ali vivendo seus últimos momentos e pedindo socorro, sabe? E se colocar numa situação pior do que aquela pessoa. Se colocar numa situação de ignorância, de arrogância, de debate, de confronto. E isso te faz pior. Quando eu vi muitos colegas fazerem isso, responderem à altura e tal. E depois que eles faziam isso, eles ficavam piores do que aquelas pessoas. Quantas vezes eu vivi isso? No dia seguinte ou meses depois eu nem vi mais a outra pessoa que trabalhava ali no mesmo departamento, no mesmo setor. E eu ficava me imaginando, sabe? Que fim tomou aquela pessoa? Porque muitas das vezes o seu fim já está decretado. Você já sabe que o seu fim é aquele. É a morte, é o medo, é a dor, é a arrogância. Mas quando você se deixa levar pela ignorância do outro, pela arrogância do outro, pela má atitude do outro, você se torna muito pior que ele. Você se torna pior do que qualquer outra coisa ou situação. Então, o que eu estava refletindo e o que eu gostaria que vocês refletissem também é que não deixem se levar pela situação que o outro quer te colocar. Quer te colocar no lugar dele, quer te ver no lugar dele, na situação que ele vive. Não se deixe influenciar por coisas ruins, por situações adversas, por momentos que você nunca imaginou viver ou estar. A vida, ela é tão linda quando a gente vive ela de forma inexplicável. E por mais que as pessoas te magoem, por mais que a vida te derrube, não se deixe influenciar pelo mal. Tenha um dia abençoado. Tenha um ótimo dia. Quando as pessoas do metrô, do ônibus, da rua não te derem um bom dia, se dê o seu próprio bom dia e faça dele o dia mais maravilhoso da sua vida.